Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Dia 25 de maio é Dia Mundial da Adoção e hoje os Seus Filhos em versão ampliada vai abrir espaço para falar sobre o tema. São quase 5.000 crianças e adolescentes esperando por uma família, de acordo com o Cadastro Nacional para a Adoção. E mais de 40.000 pessoas aguardando na fila para adotar um jovem. Além da burocracia que envolve esse processo, o número de exigências dos candidatos e preferências na hora da adoção acaba gerando essa discrepância entre os números. Hoje, por aqui no nosso programa, vamos falar sobre as principais dúvidas de quem espera na fila para adotar um filho. Vamos falar sobre os detalhes de como iniciar esse processo. Vamos reforçar ainda como fortalecer essa criação de vínculo entre os integrantes dessa família. Vem com a gente, esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Eu, Thaís Dias, sigo por aqui. E junto comigo sempre, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos lá. Palavra de ouvinte. Por aqui agora, Luar Montes, de Salvador, que está na fila de espera para adotar um filho junto com a esposa há cerca de 2 anos. Ela fala sobre a expectativa com a chegada do filho. Todo dia é uma expectativa diferente, a gente todo dia acorda com a sensação de que vai ser naquele dia que a primeira vara vai entrar em contato, que a gente vai poder conhecer nosso filho, que a gente vai poder viver esse sonho da maternidade em conjunto. Principalmente para ela, que ainda não é mãe, eu já sou mãe de um menino, mas para ela essa espera é ainda mais dolorosa. Mas, de forma geral, a gente entende que a burocracia existe, que ela precisa existir realmente, que a justiça precisa ser criteriosa para que essas crianças possam ir para lares seguros. Roseli, a chegada de um filho ela envolve muita expectativa mesmo. Como lidar com tanta emoção, né? Muitas vezes essa espera se prolonga por meses, por anos. E nesse caso, acalma o coração dos nossos ouvintes? Não é fácil, porque é expectativa e, como a gente ouviu, é dor também, né? É um sofrimento, uma angústia, principalmente quando a pessoa não sabe quando isso vai acontecer, que é o caso da adoção. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ou 2 anos. É uma espera que não tem fim, parece, para a pessoa. E essa espera que provoca tanta ansiedade e tanto sofrimento. Como lidar com isso? Buscando realmente ocupar a sua mente, né, com coisas que são agradáveis. A gente sempre cita aqui o fato de dialogar com amigos é importante. A rede de apoio, a gente fala bastante também, ajuda muito a superar esses momentos que são mais difíceis. Eu também quero falar. E quem fala por aqui é a Cleide Lima, que é mãe do Vitor, de 7 anos, e ela conversa conosco sobre como foi o processo de contar sobre a adoção para o menino. Meu filho chegou com poucos dias de vida. Desde quando eu comecei a ler historinhas para ele, que ele começou a compreender, a falar, eu comecei a dizer que ele era filho do coração, que tinha tido uma outra mãe, que tinha gerado ele na barriga, e essa mãe tinha dado ele para mim. Depois ela saiu da barriga dela, ela não pôde ficar com ele. Uma vez ele me perguntou como era o nome dela, ele perguntou o que é que tinha acontecido com ela, e eu vou respondendo à medida que ele vai me perguntando. Sempre contei a verdade, sempre sem mentir. Ele tem direito à história dele. Essa é uma questão que gera muita dúvida, muita preocupação. E eu queria saber de você, né? Como lidar com essa questão de falar sobre esse tema com o filho? Você sabe que isso já foi muito pior décadas atrás. As pessoas simplesmente não contavam aos filhos adotivos a respeito da adoção. Então era uma vida em cima de uma mentira que um dia sempre acabava sendo descoberta, e isso é terrível, né, para quem foi adotado. É preciso prestar muita atenção nas perguntas das crianças. Elas dão a dica para a gente em que momentos a gente deve dizer. Quem adota criança pequena, lá para os 2 anos e pouco, um pouco menos, um pouco mais, a criança vê uma barriga em uma mulher e pergunta por que aquela mulher tem aquela barriga.
já começa aí, é a hora de dizer que ali tem um bebê, que ele também esteve numa barriga, não na dela, mas de outra pessoa. Então é sempre, a criança tem o direito à verdade para constituir a sua identidade, inclusive. Para bom entendedor. Com a palavra agora aqui, a Karine Espinheira, que é promotora de Justiça da Infância do Ministério Público da Bahia. Geralmente, as pessoas que se candidatam a adotar desejam, em sua maioria, um perfil de criança. Então, o que a gente tem, estatisticamente, assim, um quantitativo muito grande de pessoas que desejam bebês e um quantitativo pequeno de pessoas que desejam adotar crianças, vamos dizer, de 6 anos para cima, ou crianças e adolescentes com necessidades especiais. Então, esse quantitativo fica desproporcional. Quando a gente engravida, muitas vezes a gente idealiza o filho, né? Até fisicamente, a gente imagina, e aí ele chega e é diferente, né, do que a gente imaginava. Com a adoção, acaba acontecendo exatamente a mesma coisa, né? A gente acaba criando uma idealização. Nesse caso, Roseli, você acha que a gente precisa usar mais o coração na hora de começar nesse processo? Exatamente, Thaís. É uma questão importante porque quem deseja um filho e por algum motivo, qualquer que seja, não consegue um filho biológico, não consegue engravidar, precisa lembrar, né, que nem na gravidez a gente escolhe possibilidades, cor de olho, tamanho. A única coisa que a gente sabe é que será um recém-nascido. Então é preciso considerar, assim, qualquer possibilidade ao querer adotar uma criança, porque é o desejo da maternidade que move essa vontade de querer adotar. E é preciso honrar esse desejo. E não se trata não há desejo de adotar um bebê. Há um desejo da maternidade, da paternidade. E aí é importante, né, lembrar sempre que a questão principal é o estabelecimento do vínculo com esse filho, não importa a idade. Pode demorar um pouco mais, dependendo da idade, mas não importa. A maternidade, a paternidade são assim mesmo. Me conta uma história. Roseli, qual é a dica que você preparou para os nossos ouvintes sobre esse tema? Eu escolhi um livro que conta a história de Nix, que é uma menina de 6 anos, que ela é chinesa e foi adotada por um casal. E aí conta a história, né, da dor que a menina sente ao achar que ela foi rejeitada e de como a criatividade na contação de histórias ajudou muito essa garota a passar por esse perrengue na vida dela. O título do livro é O Alfabeto dos Pássaros. A adoção é o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Para bom entendedor. Hora de ouvir Iberê Dias, juiz da Vara da Infância Protetiva de Guarulhos, que nos explica o passo a passo do processo de adoção no Brasil. Quem pretende adotar uma criança no Brasil deve, antes de mais nada, procurar a Vara da Infância e da Juventude da cidade em que reside. Esse é o primeiro passo. Normalmente, a pessoa vai ter que apresentar uma documentação pessoal dela, né? Nesse caso, a pessoa vai iniciar o processo de habilitação para adoção. E aí, a partir desse momento, ela passa a figurar na tal da fila da adoção. Quando chega a vez dela na fila, a gente passa para o terceiro momento da adoção, que é o processo de adoção em si. Se ela concordar, né, em iniciar o processo de adoção, a aproximação da criança, ela vai começar a ter contato, mais especificamente, com a criança que ela pretende adotar. Se se entende que está tudo em ordem, que esse vínculo vem se formando de modo saudável, a criança passa a morar definitivamente com a pessoa que pretende adotá-la. Se, no final das contas, ficar demonstrado pelos estudos que esse vínculo se dá de modo saudável, que os adotantes compreenderam todos os desafios da adoção, aí sim a adoção é definitivamente sentenciada, a criança passa para todos os efeitos a ser filha da pessoa que a adota, inclusive com nome na certidão de nascimento, com direitos quanto à herança e tal, para todos os fins a criança passa a ser filha da pessoa que a adota. Na minha opinião.
E também por aqui a Tereza Pereira do Carmo, que é professora da Universidade Federal da Bahia e voluntária na Associação Baiana de Estudos e Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes. Ela reforça a importância da licença maternidade ou paternidade também nos casos de adoção. Quando a gente pensa em licença maternidade ou paternidade, a gente gosta de pensar apenas em bebês. A licença na adoção é indispensável para que a adoção possa dar certo, para que a adoção seja fruto de amor. A rotina muda completamente com a chegada de um filho. Então, a licença permite que o vínculo seja criado para que a gente possa acolher dignamente os nossos filhos no seio familiar. É muito importante, né, Roseli, esse tempo para que essa família possa realmente criar vínculos. É verdade, você sabe que há quem pense que a licença maternidade diz respeito à saúde da mulher e à amamentação. Não, é exatamente isso que a gente ouviu. É o estabelecimento de uma nova organização naquele lar, naquela casa, naquela família, e é o estabelecimento principalmente de vínculo com esse filho, que chega, não importa a idade que ele chegue, é preciso estabelecer esse vínculo amoroso que vai ser o fio condutor da vida, né, dessa família. 28 de maio é Dia Mundial do Brincar. Em 2023, o movimento Aliança pela Infância tem como tema a natureza do brincar e incentiva as experimentações e o encontro da criança com a natureza. A brincadeira é essencial para o aprendizado infantil. Estudos realizados ao redor do mundo apontam os benefícios do brincar para o desenvolvimento motor, para a melhora das relações interpessoais, o aumento da saúde física, e eu poderia ficar aqui horas enumerando os benefícios da brincadeira. Vamos lá então? Vamos brincar livremente, porque isso também é importante e não há idade, tá? Então vamos juntos, esse é o Seus Filhos em versão ampliada. Minha voz. Por aqui agora, o Lorenzo, que entende tudo de brincadeira no alto dos seus 8 anos. Ele conversa com a gente direto de Porto Alegre. Eu gosto de pega, gelo, esconde. Eu acho que é só. Roseli, ele tá dentro dessa temática desse ano, né, do Dia Mundial do Brincar, que é brincar ao ar livre, que é brincar, né, sem muito brinquedo, sem muita pretensão, é simplesmente se deixar levar por esse momento da brincadeira, e é muito importante, né? Exatamente, e você lembrou bem, né? A brincadeira não depende de brinquedo. A gente acabou de ouvir aí uns exemplos de brincadeiras, né, que o Lorenzo gosta, não envolve brinquedo. E o brinquedo é o corpo, é a imaginação, é a criatividade, é a descoberta, a exploração. Isso, né, é que é brincar. Tô por perto. Roseli, na casa da Aline, brincadeira é coisa séria. Ela faz questão de estimular o filho Murilo a brincar ao ar livre. Que eu acho que estar em contato com a natureza, estar ao ar livre é essencial para a infância. É essencial para se ter contato com o mundo, se entender onde estamos, onde vivemos, traz paz, traz equilíbrio para ele, permite que ele se reconecte com ele mesmo. Então a gente estimula e dá oportunidade para o nosso filho brincar ao ar livre sempre que possível, né? Quase todos os dias a gente proporciona um momento desses para o nosso filho. E Roseli, aí é a pracinha, né? É o play do prédio, é o quintal, é a casa da avó. Não precisa de uma grande dinâmica, né? Desses espaços de brincar. E outra coisa que eu queria que você trouxesse pra gente também, da importância, pra gente aprofundar um pouco mais, é que tudo pode virar brinquedo. Quando a gente fala de brinquedo, a gente pensa naquela coisa manufaturada. Mas uma pedrinha pode virar um brinquedo, uma folha pode virar um brinquedo, a panela da cozinha normalmente vira um brinquedo. É isso? É isso, Thaís. Nós, como vivemos no mundo do consumo, a gente fez uma ligação muito intensa entre o brinquedo e a brincadeira. E, na verdade, o brinquedo é consumo. O melhor brinquedo é aquele que a criança inventa, é aquele que a criança constrói.
e realmente tudo serve, né, como brinquedo. Elementos da natureza de todos os tipos. Nossa, como as crianças adoram inventar aparelhos sofisticados, com pedacinhos de madeira, pedrinhas, como você disse, enfim, com qualquer coisa. É isso, né? Para brincar, e a gente ouviu também no depoimento da nossa ouvinte, é preciso a oportunidade e o espaço. Espaço é muito importante, o espaço ao ar livre é mais importante ainda. E a escola? Diz o quê? Hora de ouvir a Liliane Moraes, que é professora da educação infantil. Através da brincadeira, a criança aprende de forma lúdica, a partir da socialização e da interação com seus pais. Ou num simples ato simbólico, em que o faz de conta possibilita a aquisição de habilidades importantes, como a confiança, a criatividade, a organização das emoções e a gestão de conflitos. Além do mais, a brincadeira torna a atividade prazerosa, possibilitando que a criança vivencie experiências importantes e fazendo com que as aprendizagens escolares se tornem ainda mais significativas. Roseli, muitas vezes a gente passa na frente de uma escola de educação infantil e ouve assim, né, dos adultos: mas essa criança passa o dia inteiro brincando. Eu vou e volto aqui na porta dessa escola e eles estão só brincando. E que bom que isso esteja acontecendo, porque é aí que eles estão aprendendo, né, Roseli? É verdade, você sabe que eu já ouvi muito, né? Muito mesmo pais e mães dizerem: mas eu vou pagar uma mensalidade nessa escola para ela só brincar? Nossa, brincar é o eixo de vida da criança, da vida cognitiva, da vida emocional, da vida social. É pela brincadeira que ela aprende a conviver, aprende a se relacionar. É pela brincadeira que ela descobre aspectos do mundo físico em que ela vive que ela não poderia passar despercebido, né, sem a brincadeira. Então, sim, é só brincar. Isso é que é o importante na infância. Para bom entendedor. E se você ainda duvida da importância do brincar, fica com a gente porque é hora de ouvir o pediatra e neurocirurgião infantil Eduardo Jucá. As brincadeiras, do ponto de vista neurocientífico, são realmente fundamentais para o desenvolvimento das crianças, por vários aspectos. Primeiro, porque é uma situação lúdica, que deixa a criança à vontade no seu ambiente, tendo aquele prazer, aquela disponibilidade para interação social, que também estimula muito o cérebro. E o aspecto principal, porque através das brincadeiras, a criança exercita a sua construção criativa. Simples assim, né, Roseli? Do ponto de vista médico, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista do aprendizado na escola, brincar é importante. A gente precisa deixar cada vez mais as nossas crianças brincarem livremente. E elas têm brincado cada vez menos, né? Porque o brincar livre não exige condução do adulto, participação nem sempre. Pode, é claro, adulto brincar com a criança, mas como adulto e não como criança. Então é muito importante que a gente mantenha essa possibilidade numa infância que já é tão curta por falta de brincadeira. A importância do brincar continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Eu também quero falar. Não tem essa história de idade para brincar, não. É o que diz pra gente a Maria Clara, de 12 anos. Gosto de brincar ainda porque acho muito divertido. Eu interajo mais com meus amigos e com outras pessoas. E acho bom porque sai um pouco do celular. Eu gosto de jogar vôlei, gosto de jogar jogos de tabuleiro e gosto também de jogar os jogos de empilhar e depois tentar não derrubar. Roseli, e brincar não tem idade mesmo, né? A gente só vai mudando o tipo de brincadeira. E tem uma interação que é muito bacana quando a gente vê, né, as gerações mais antigas ensinarem as brincadeiras do seu tempo para aqueles mais jovens. Vale tudo na brincadeira, na hora de brincar, o importante é ficar à vontade? Exatamente, as crianças adoram ouvir dos pais, dos avós, dos parentes mais velhos, que tipo de brincadeira
que eles praticavam na infância deles. O tempo era diferente, o mundo era diferente e as brincadeiras nem sempre eram diferentes. Muitas brincadeiras persistem até hoje e a criança vai ficar assim espantada ao perceber que o pai e a mãe já brincavam a mesma brincadeira que ele brinca hoje, como pega-pega, por exemplo. Vamos navegar! E eu sei que você preparou também uma indicação bem bacana, bem especial sobre brincar, sobre brincadeira. Conta pra gente. Ah, mas eu escolhi um site que fala sobre a parentalidade brincante. Eu gosto muito dessa expressão e é importante, né, lembrar que para a criança brincar, ela precisa de tempo. E o site é tempojunto.com. É muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. Os filhos, a casa, o trabalho, a vida amorosa, os amigos. E olha que eu nem tô mencionando aqui o tal do julgamento e a culpa. E é aí que muitas mulheres e muitos homens também começam a se sentir invisíveis. E tem um peso muito grande na saúde mental isso. E nem sempre pedir ajuda é fácil. Mas reconhecer os limites é fundamental para saber a hora de pedir aquele apoio especial. Não há problema nenhum nisso e a gente vai falar exatamente sobre esse tema a partir de agora. Vem uma recomendação sempre quando o assunto, né, é essa sobrecarga. Busca a sua rede de apoio, ela pode ser física, ela pode ser virtual, não tem problema nenhum. E vamos juntos, né, tentar seguir nessa jornada pelo equilíbrio. Esse é os Seus Filhos em Versão Ampliada e o nosso assunto por aqui agora é a invisibilidade parental. Minha voz. Espaço aberto para o desabafo da advogada Ariane Farias, que é mãe da Sophie, de 2 anos. Logo quando eu tive a Sophie, tem aquela situação, né, de as pessoas não perguntarem como é que tu tá, né, mas tu perde meio que a tua identidade. Tu não é mais a Ariane, tu é a mãe da Sophie, né. Aí na época eu senti assim, nossa, ninguém mais pergunta como é que eu tô, né, só como é que a Sophie tá. Ai, olha a mãe da Sophie, sabe assim? E hoje já é normal, eu acho que eu já me acostumei. Em relação ao trabalho, também teve época que eu não consegui alguns clientes por conta da maternidade. Roseli, é uma transformação muito grande a chegada de um filho, né? Na vida de um homem, na vida de uma mulher. Nesse primeiro momento, eu queria focar exatamente nessa transição da vida antes para a vida depois do filho. E como é que a gente tenta equilibrar tudo para não acabar com essa sensação de que estamos nos tornando invisíveis? Exatamente, eu quero enfatizar essa questão que a Ariana colocou, que a mulher deixa de ser chamada pelo seu próprio nome e passa a ser chamada por mãe, por quem não é filho dela, né? A escola faz muito isso e eu tenho uma verdadeira aflição ao ver professores, diretores chamar a mãe de um aluno de mãe. Não, ela tem identidade, ela não é só mãe. Por trás dessa mãe há uma mulher que sustenta o papel social materno, né, de mãe. Então é preciso que a pessoa também fique indignada com isso, porque senão a gente não vai mudar a situação. É um período de adaptação difícil e a adaptação deve ser tanto para a mulher, para o homem, que são pais, como para a sociedade, que precisa ver essa pessoa que está atrás desse papel maternal, paternal. Que sufoco! Hora de ouvir a minha xará, Thaís Silveira, uma das fundadoras do Benditas Mães, que é uma rede de apoio virtual para as mães. Ela fala um pouco sobre a importância de combater a invisibilidade parental. Que é, né? Eu acho que é a nossa sobrecarga diária de inúmeras atividades e inúmeros papéis, né? Uma mãe não é só mãe, um pai não é só pai, nós somos profissionais, nós somos a pessoa que tem que ter a sua própria identidade, que tem que se cuidar. O profissional, o lado profissional, o lado de relacionamento, né, uma esposa, um marido,
existe toda uma carga de uma dinâmica de casa, de filhos, de responsabilidades relacionadas a todos esses papéis. É uma questão de todos olharem, da sociedade olhar, né? Então, depois que eu olho, de que eu me conscientizo, eu acho que a sociedade tem que começar a olhar para isso com menos preconceito, talvez. Não é porque uma mãe está cansada que ela está reclamando de ser mãe, que ela não gosta dos filhos. É aquela história normalmente assim, mas como assim que está cansada, que está reclamando? Tu quis ter filhos. E é esse ponto final que eu queria abordar com você agora, Roseli. Mas você quis, agora aguenta. É isso? Não é isso. É preciso reconhecer que há momentos na vida da mulher que tem filhos que ela pensa, né? Por que eu quis esse filho? Eu não dou conta, eu não vou conseguir. Mas ela consegue, e há momentos em que esse desabafo interno até, né? Uma mulher conversando com ela mesma surge, e é importante que a mulher tome consciência desse desabafo para conseguir, inclusive, seguir em frente com a maternidade, que já que aconteceu, será aí para sempre, né? Então, é bom a gente lembrar, não vamos fazer de conta que não há dificuldade, que não há vontade de ter tido outra vida, mas são momentos que são superáveis. Para bom entendedor. Por aqui, a Camila Barros, que é psicóloga perinatal do projeto Acolhendo o Puerpério. Ela reforça a importância do cuidado com a saúde mental das mães. É importante a gente entender que o processo de adaptação com a chegada de um bebê, ele vai muito além de uma simples mudança de rotina. A mulher, quando ela engravida, ela passa por transformações emocionais e até cerebrais que são muito marcantes. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando não apenas dessas condições individuais e histórias de vida de cada mulher, que podem acarretar e dar mais vulnerabilidade a elas, mas a gente está falando de manter um contexto que seja favorável para manter essa saúde. Então, da mesma forma que a gente sabe que se alimentar bem e se exercitar preserva a saúde do corpo, a gente precisa mais do que nunca pensar em ferramentas que permitam a gente manter a nossa saúde emocional. Também por aqui, falando sobre esse tema, o pediatra Daniel Becker, que tem esse contato diário, né, com mães e pais, ele fala dessa exaustão materna e do impacto disso na saúde mental. Não é fácil uma criança conviver com uma mãe exausta em muitos sentidos, e obviamente isso tem implicações para a sua saúde física, na medida em que pode haver descuidos, negligências, né? Pode haver, não propositais, mas pela própria exaustão, e também pode haver um transtorno emocional, mental, em função de uma relação com uma pessoa que está com a sua saúde mental muito comprometida. Então vamos dar visibilidade, vamos acordar a sociedade para esse fenômeno e trazer apoio para as mães nas famílias, né, com seus parceiros ou parceiras, nas famílias, e com a política pública também que possa apoiar mães nessa situação. E Roseli, não tem problema nenhum pedir ajuda, isso não é sinal de fracasso, ao contrário, né? É sinal de força, né? De ter essa possibilidade de pedir ajuda. Durante muito tempo, nós fomos muito negligentes com a questão da saúde mental da mulher que se torna mãe. E é importante que a gente aborde isso quando uma mulher que tinha acabado de passar por um parto tinha um problema, como depressão pós-parto, por exemplo. Nossa, isso ficava assim entre quatro paredes, só os parentes mais próximos, porque parecia que era uma questão assim de falta de energia, de coragem para enfrentar a maternidade. Não é. É uma questão de saúde mental comprometida nesse momento e que precisa de ajuda da rede de apoio e profissional. A invisibilidade parental continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Na minha opinião. Com a palavra agora, o escritor, educador parental e criador do blog Paizinho, Tiago Queiroz.
Se você vai num lugar, você automaticamente é diminuído para essa figura do paizinho, da mãezinha. E isso é péssimo, porque isso tira a nossa identidade. Não, eu não sou paizinho, eu sou Tiago, sou pai do Dante, pai do Gael, pai da Maia, pai da Cora. Essa cultura de chamar de paizinho é extremamente problemática, justamente porque, primeiro, dá aquele tom de infantilização, aquele tom de que, vem cá, que você não sabe o que você está falando, você não sabe, deixa que eu vou te ensinar o que é isso. Então tira esse lugar de protagonismo, que sobretudo as mães e mulheres precisam ter isso reconhecido, e os pais também, né, mas principalmente a mãe, porque a mãe, elas sempre tiram tudo da mãe. Quando você chama de mãezinha, chama de paizinho, você está rejeitando toda a história, todo o conhecimento, toda a vivência daquele pai, daquela mãe, e tira a identidade, porque nós temos nomes, nós temos nossas próprias histórias. A gente falou disso agora há pouco, Roseli, e a gente que acompanha o trabalho do Tiago há bastante tempo, eu só posso resumir o seguinte, não sei se você concorda, mas acho que sim. Tiago, você nos representa. Exatamente, e aliás, eu quero enfatizar o título, né, do blog dele, Paizinho, vírgula, mãezinha, vírgula. Vamos navegar! Fala pra gente a sua dica sobre esse tema, Roseli. Há muitas mulheres que nem conhecem essa expressão da invisibilidade materna e não sabem do que se trata. Eu escolhi um artigo que está no site materonline.com.br e o título do artigo é exatamente esse, A Capa da Invisibilidade Materna. Sabe esses super-heróis que vestem uma capa e ficam invisíveis? Parece que é isso que acontece com a mulher que se torna mãe. Materonline.com.br, A Capa da Invisibilidade Materna, é esse artigo indicado pela Roseli para você entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E você já sabe, o nosso programa fica disponível para você ouvir quantas vezes quiser, para compartilhar também no site da Band News FM e nos principais tocadores de áudio. Se quiser mandar para cá a sua experiência, a sua dúvida, é só anotar o e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Pelas redes sociais, @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Agradeço muito a produção desse programa da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo. Agradeço especialmente a sua companhia, ouvinte da Band News FM, que diariamente está conosco aqui nas nossas colunas e também no nosso programa em versão ampliada. Um beijo especial para minha companheira. Obrigado pelos ensinamentos. Até semana que vem, Roseli. Um beijo carinhoso para você, Thaís, e para os nossos ouvintes sempre, né? Muito carinho para eles. Continue ligado, porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.